Hoje eu recebi um áudio de uma aluna de consultoria que ela estava falando para mim que ela tá super feliz que ela conseguiu emagrecer, né? Então até agora na consultoria ela perdeu 7 quilos, só que com os 7 quilos que ela perdeu, ela começou a notar que ela tem tido flacidez, né? Então principalmente na região da perna, ela falou que a flacidez na parte interna da perna, ela tem notado que tem aumentado. E, inevitavelmente, isso vai acontecer durante o processo de emagrecimento. E aí ela me falou o seguinte: Vini, eu estava vendo na internet que para melhorar essa questão, eu teria que fazer exercícios que foquem na região interna da perna. E aí ela me falou, né, cadeira adutora e agachamento sumô, que são os mais básicos que você vê na internet. Realmente, se você jogar, você vai ver que esses exercícios eles são interessantes para a flacidez da perna e, de fato, ela está certa em falar isso, né? Porque são realmente dois exercícios que ajudam bastante na flacidez da perna. E aí minha questão é a seguinte: ela pesquisou isso e ela conseguiu ver. E baseado nisso, a gente poderia trocar o treino dela, né? Então, o treino dela estava focado em perda de gordura. E aí, ao longo do tempo perdendo gordura, você vai começar a encontrar lugares do seu corpo que talvez você queira dar uma ênfase maior que antes você não queria. Porque antes o seu corpo estava cheio de gordura e estava tudo ah, igual, por assim dizer, né? Todas as partes do corpo estavam com gordura de maneira igual. E aí chega alguma parte que você começa a perder um pouco mais, que de repente o foco do treino pode mudar para essa região. E é baseado nisso que eu quero falar com vocês hoje, como que você seleciona esses exercícios para o seu treino. Né? Eu vou falar da parte de musculação e vou falar da parte de cardio também, levando em consideração que a maioria das pessoas que me assiste quer emagrecer e definir o corpo, certo? Então, eu vou falar como que eu faço a seleção e como que você também pode fazer a seleção desses exercícios para o seu treino de acordo com a sua necessidade. Assim como a minha aluna falou, né, que ela está com necessidade de melhorar a parte interna da coxa, e que ela mesma pesquisou e citou os exercícios de maneira correta, né? Muitas vezes você encontra besteiras na internet, mas dessa vez foi ok. E aí a gente vai trocar o treino dela e colocar foco na região interna da coxa, beleza? Mas talvez o seu foco não seja no interno de coxa, talvez o seu foco seja em alguma outra coisa, e eu vou entrar em detalhes aqui para te explicar como que eu faço essa logística aí para montar o treino, beleza? Tudo vai depender principalmente do objetivo, certo? Então, se o seu objetivo é interno da coxa, você vai ter uma seleção diferente de alguma pessoa que quer, por exemplo, eliminar a flacidez do braço, de alguma pessoa que quer afinar a cintura, de alguma pessoa que quer perder barriga. Então, dependendo do seu foco, você vai selecionar exercícios diferentes para você colocar no seu treino de musculação, que dessa forma você vai ter um resultado mais rápido, certo? E aí a gente tem aqui algumas coisas. Eu sempre esqueço de colocar de travar aqui e acaba com suspense, né? Que mostra tudo de uma vez. Mas enfim, vamos lá. Então a gente tem aqui a questão do emagrecimento. E se eu quero emagrecer, eu vou selecionar para exercícios de musculação exercícios globais, que são exercícios que trabalham várias musculaturas juntas. Então, dentro desses exercícios globais, eu tenho principalmente supino, agachamento, remada, puxada, porque todos esses exercícios trabalham várias musculaturas. Né? A puxada, por exemplo, ela trabalha bíceps, trabalha costas, trabalha posterior de ombro. O supino trabalha ombro, tríceps, peito. O agachamento trabalha abdômen, coxa, glúteo. E quanto mais musculaturas eu trabalho, mais calorias são gastas para fazer esse exercício e mais eu estimulo o meu corpo a muscular nesses músculos que estão sendo trabalhados, certo? Então eu tenho aí um foco maior em exercícios globais se eu quero emagrecimento por causa disso daí, para acelerar o metabolismo e para você gastar mais calorias, certo? Só que quando eu tenho um foco em emagrecimento, eu tiro o foco de definição, por exemplo. Por quê? Porque os exercícios de definição são exercícios isolados, né? Então, se eu quero definir, por exemplo, a minha coxa, eu preferencialmente vou utilizar exercícios que não são os globais. Quais são esses exercícios? São isolados, né? Então, por exemplo, quero definir a minha coxa. Eu vou escolher, por exemplo, uma cadeira extensora, que ela pega só a parte da coxa, né? Imagina que para eu emagrecer,
eu tô fazendo agachamento, né? E aí o agachamento pega todos esses músculos que eu te falei. Só que como ele pega todos os músculos que eu te falei, ele vai direcionar, por exemplo, tá? 33% do trabalho para glúteo, 33% do trabalho para coxa, 33% do trabalho para abdômen. Não é assim que funciona a porcentagem, mas só para você entender o raciocínio. Então, o trabalho do exercício vai ser direcionado para esses três músculos. Logo, eu vou ter 33% a mais de ganho de massa muscular para cada um desses músculos, o que tira o meu foco de coxa. Porque se eu fizer a cadeira extensora que pega só a região da coxa, eu vou ter 100% do estímulo para a coxa se desenvolver. E aí, dessa forma, eu vou definir muito mais rápido do que escolhendo, por exemplo, agachamento. Agora, não estou dizendo que você não pode utilizar o agachamento para você definir coxa, mas os exercícios isolados, eles são prioritários aqui quando eu quero definição. Né? Então, se eu quero uma definição do meu braço, por exemplo, eu vou escolher exercícios isolados de braço. Eu não vou escolher um supino para definição de braço, certo? Apesar que definição ela é a ausência de gordura e massa muscular, tá? Então, eu posso, por exemplo, colocar um supino com o objetivo de eliminar gordura e posso colocar um tríceps com o objetivo de eliminar flacidez. Então, percebe que eu tenho essa linha de raciocínio para montar um treino. Eu não posso pensar somente em exercício de definição, né? Eu tenho que pensar, a pessoa, ela quer definição, mas ela tem percentual de gordura, então eu também preciso eliminar a gordura dela. Então eu também preciso pensar em outra coisa. Por exemplo, um agachamento super pesado, eu posso fazê-lo, só que eu vou gastar hum, muita energia fazendo esse agachamento e dependendo de como for o meu cardio e dependendo de como for a força da minha lombar, eu não vou conseguir ter uma técnica adequada de agachamento. Por quê? Porque o agachamento exige muito da lombar e exige muito do cardio, porque são várias musculaturas juntas. Então, conheço muitas pessoas que cansavam o coração fazendo agachamento e não conseguiam chegar na fadiga muscular do glúteo, da coxa, não chegava. Por quê? Porque o cardio cansava antes, não tinha fluxo sanguíneo suficiente. Então, para essa pessoa executar um agachamento da maneira correta, eu preciso focar em cardio para essa pessoa. Eu preciso, às vezes, fortalecer a lombar dela, porque ela sente muito mais a lombar do que o resto do corpo. Então, eu preciso ter essa visão do que eu preciso para ela chegar no objetivo dela. É assim que a gente vai selecionando os exercícios. Beleza? Aí, por exemplo, fortalecimento também. Então, a pessoa que quer fortalecimento, depende da lesão ou do propósito dela, a gente vai fortalecer. Então, tem pessoas que, eu tenho condromalácia patelar, eu quero fortalecer o joelho. Então, a gente vai trabalhar exercícios direcionados para a condromalácia patelar. Porque a condromalácia, a gente tem o maior grau de pressão do joelho em 90 graus. Então, eu sei que, por exemplo, eu não vou trabalhar em 90 graus se ela tiver dor 90 graus. Vou trabalhar outros exercícios. Eu vou tirar uma cadeira extensora que isola essa articulação e vou jogar um agachamento, porque justamente isso tira a pressão do joelho, porque eu estou dividindo em várias musculaturas trabalhando, não somente no joelho. Então, percebe aqui como é interessante eu saber isso para eu selecionar os exercícios para montar o meu treino? Preciso saber disso. Se a pessoa tem dor na coluna, eu posso escolher, por exemplo, um leg press para ela, que não força a coluna, do que um agachamento livre, que ela está com dor ao fazer o agachamento porque ela está forçando mais a coluna. E aí eu posso pôr um isolado de coluna para ela, obviamente colocando, ajustando a carga, ajustando tudo certinho para ela ir fortalecendo e conseguir passar por um agachamento depois. Então eu preciso avaliar isso para que a pessoa consiga ter um bom treino, para que eu consiga montar um bom treino para mim, certo? Então, quando eu penso em montar um treino, apesar do meu objetivo ser emagrecimento, muitas vezes eu vou precisar passar pela fase de fortalecimento, eu vou precisar fortalecer alguma coisa. Então, todos os exercícios do treino, eles deveriam ser pensados para isso, para ter um objetivo específico para a pessoa. O que nem sempre acontece, né? Quando você pega um treino genérico de academia, todo mundo faz 3 de 12 do mesmo treino para todo mundo, e acaba que não tem individualidade, não é pensado especificamente para isso, né? Por isso que muitos treinos de academia não dão o resultado que você busca.
né? Quantas pessoas eu já não vi indo para academia com o objetivo de emagrecimento, e aí você pega um treino que tem cadeira extensora, cadeira flexora, cadeira abdutora, cadeira adutora, rosca direta, tríceps pulley, e todos esses exercícios são isolados. E mais uma vez, nada de errado com exercícios isolados. Mas se a pessoa quer emagrecer, ela precisa de mais exercícios globais do que isolados. Então já está errado essa questão aí de você jogar isolado primeiro. Entende? Então tem toda essa questão para você ver e avaliar para você ter um treino eficiente para você, certo? Ah, beleza. Esporte também. Então, se a pessoa pratica algum esporte, eu vou, baseado no meu conhecimento, saber qual esporte ela pratica e qual musculatura que talvez ela esteja precisando fortalecer mais do que outras. Né? Então, por exemplo, os gestos do esporte, quais são? Se a pessoa, por exemplo, treinar, faz surf, eu sei que ela precisa de equilíbrio. Então, muitas vezes eu não vou utilizar um exercício normal de musculação para ela. Eu posso utilizar um exercício com instabilidade, que é o quê? Aqueles exercícios de equilíbrio, de Bosu, aqueles exercícios com bola de pilates. Vai ser muito útil para ela porque ela precisa dessa estabilidade na prancha de surf, que é diferente de um jogador de futebol. O maior índice de lesões do jogador de futebol, por exemplo, é no posterior de coxa, porque muitos jogadores treinam a parte anterior da coxa, de chute, né? Cadeira extensora, agachamento, e não treinam posterior, não fazem cadeira flexora, não fazem mesa flexora, e a parte anterior é muito mais forte, na hora que ele vai dar um chute, a parte anterior é tão forte que ela puxa a parte posterior e arrebenta. E aí eu preciso saber, sabendo disso, selecionar exercícios para posterior de coxa para um jogador de futebol. Mesmo que o objetivo dele seja definição ou emagrecimento. Entende? Então eu tenho que pensar nisso também para jogar isso no treino. Ok? Mais uma vez, eu não quero deixar complicado para você. Na verdade, eu quero que você tenha essa visão para você entender que muitas vezes quando você monta o seu treino, você não leva em consideração isso. Talvez você devesse levar em consideração isso. Porque com certeza, se você fizer isso, você vai ter resultados muito melhores. Tá? E aí você começa a pensar, nossa, mas é complicado montar o treino. Um treino bem feito, ele tem que levar em consideração tudo isso. Agora, quantos treinos são bem feitos? Será que o treino da sua academia é bem feito? Muitas vezes não. Então, começa a pensar nisso com carinho, tá? E eu faço isso daqui que eu tô te mostrando, eu faço até uma avaliação física antes da gente montar o treino na minha consultoria online, que a pessoa me manda alguns gestos motores, alguns exercícios, que eu consigo ver o que está encurtado, o que, que não está, e de acordo com isso eu monto um planejamento, não só com exercícios de musculação, mas com exercícios também de alongamento, de flexibilidade, que muitas vezes está encurtado e precisa alongar para ela ter um desempenho melhor. Às vezes a pessoa não consegue descer no agachamento porque ela é encurtada. E se eu quero desenvolver o glúteo daquela pessoa, ela precisa fazer um agachamento com amplitude. Se ela não tiver amplitude, ela não vai desenvolver glúteo. Então, eu preciso pensar nisso para ela conseguir desenvolver o glúteo. Eu preciso pensar no alongamento dela para ela conseguir desenvolver o glúteo. Entende? Então, você também tem que ter essa visão aí se você quiser montar o seu próprio treino de uma maneira adequada. Certo? Exercícios específicos para dependendo da profissão da pessoa. Então, por exemplo, profissão dentista e pedreiro. Coloquei aqui porque qual é o gesto que o dentista faz? Ele não fica lá em cima da pessoa encurvada aqui durante muito tempo. O que isso gera? Isso gera uma postura de corcunda aqui, certo? Quais exercícios que eu tenho que fazer para melhorar essa postura de corcunda? Possivelmente remadas. Então eu tenho que fortalecer minhas costas, abrir a postura. Aqui eu estou encurtando meu peitoral, né? Quando eu faço assim. Então eu preciso alongar o meu peitoral. Então eu tenho que, dependendo da profissão da pessoa, colocar exercícios que facilitem isso para ela não ter dor ou para ela minimizar isso, né? Porque também imagina, né? A gente não faz milagre no exercício, mas pensa comigo, uma pessoa que fica 8 horas assim todos os dias, às vezes ela vai treinar 2, 3 vezes na semana e ela faz 1 horinha de exercício, né? Então, obviamente, isso não vai resolver 100% dos problemas dela, mas com certeza vai ajudar ela a ter um fortalecimento e lembrar da postura. Né? Uma coisa é você ter o fortalecimento para ficar na postura, outra coisa é você lembrar de ficar.
né? Quando eu falei de postura aqui, talvez você já arrumou a sua postura na sua cadeira. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente lembra. Só que aí dá 2 minutos a gente perde. E muitas vezes porque a gente tem fraqueza mesmo muscular. A gente tá tão acostumado a ficar aqui que o músculo é fraco. E a gente precisa fortalecer para conseguir ficar na postura correta, né? Então, isso eu tenho que levar em consideração também na hora de montar um treino. Então, um pedreiro, por exemplo, ele carrega muito peso, ele tem que ter uma lombar forte, tem que ter umas pernas fortes. Às vezes ele carrega muito peso com a coluna e ele não tem uma técnica de agachamento boa para levantar um saco de cimento. Se eu ensinar isso para ele, se eu melhorar a técnica disso, eu vou aliviar a lombar dele e vou jogar com a perna. Então é interessante de eu trabalhar isso com um pedreiro, por exemplo. É interessante eu trabalhar de acordo com a pessoa que ela precisa, certo? E tem pessoas que têm vários objetivos juntos, né? No caso, quem tem vários objetivos juntos e quer trabalhar todos eles, né? Imagina, eu sou dentista, quero melhorar a postura, mas aí eu jogo beach tênis e eu quero emagrecimento e definição. Imagina como é que vai ficar o treino dessa pessoa. Às vezes vai parecer que vai ficar uma salada mista. E não tem problema, por assim dizer. Só que entenda que quando você tem vários objetivos, você tem menos resultado do que se tivesse um objetivo só. Então imagina, a pessoa quer emagrecer, definir, melhorar a postura e sei lá, praticar beach tênis. Ela tem 4 objetivos. Se eu tenho que focar nesses 4 objetivos, montando um treino de musculação para ela vai ter 25% de resultado em emagrecimento, 25% de definição, 25% do esporte e 25% da postura. Pode ser que para ela esteja ok, mas o que eu mais vejo acontecer é as pessoas desistirem pelo resultado ser mais lento. Então, o que eu sugeriria para você? Tenha apenas um foco quando você for treinar. No máximo 2. Por quê? Porque aí você tem resultado mais rápido, né? Imagina se você focou em emagrecimento apenas. Focando tudo em emagrecimento, você vai emagrecer de maneira mais rápida e vai te dar mais motivação para continuar treinando. Enquanto se você tem 4 objetivos, por exemplo, às vezes depois de um mês você não melhorou tanto em nenhum deles. E aí você fica frustrado porque não está dando resultado. Então, tenta focar em só um objetivo, um por vez. Né? Às vezes você fica com treino durante um mês, 2 meses, foca durante um mês, 2 meses nesse objetivo. É igual a minha aluna, ela queria emagrecer, ela perdeu 7 quilos. Agora o objetivo dela já não é tanto emagrecer, agora ela precisa eliminar a flacidez do interno da coxa. Então agora a gente vai focar nisso. Quando ela melhorar a flacidez do interno da coxa, talvez ela tenha outro objetivo. E é isso que a musculação é um esporte de fases. A gente vai montando treino específico para cada fase que você está passando, certo? É assim que você vai evoluindo, beleza? Falei da musculação aqui, agora só para finalizar o cardio é bem rapidinho aqui, ó. Cardio, o que eu sugiro para você? O que você gostar mais. Por quê? Porque o cardio ele entra como complemento do teu treino de musculação. Então é legal fazer cardio para você emagrecer, para você ter condicionamento, é preciso para a saúde. Só que você não tem nenhuma obrigatoriedade com cardio. Então, a não ser que você queira ser atleta, né? Quero correr, melhorar meu pace e tal, beleza. Aí é outro esquema. Mas se você quer fazer, você precisa fazer um cardio por fazer, escolhe um cardio que você gosta. Vai jogar um basquete, vai fazer uma aula de fit dance, fazer um funcional. Faz alguma coisa que você gosta que é mais fácil de você ir. E já vai contribuir com o que você precisa sendo um cardio. Né, que é melhorar batimento cardíaco, condicionamento, criar mitocôndrias para fazer seu corpo queimar gordura de uma maneira mais eficiente. Então, qualquer uma dessas modalidades aí que você escolher vai fazer isso. Aí eu tenho algumas sugestões para você. Se você não gostar de nenhuma, faça o que você odiar menos. Por quê? Porque tem que fazer. Entendeu? Se você quiser ter resultado rápido, você precisa fazer. Mas eu não quero ter resultado rápido, eu não vou fazer nem a pau. É um direito seu. Você vai ter resultados mais lentos, tem mais chance de você desistir, tá? Aí é uma escolha sua mesmo, mas eu sugeriria que você fizesse cardio, mesmo que pouquinho, mesmo que 10 minutos, mesmo que 15, e hoje eu vou chegar aqui, né? Se você não tiver tempo, faça HIIT, que é o quê? Aqueles treinos de 10, 15 minutos que são muito intensos e acabam rápido.
né? Então são tiros na esteira, tiros no elíptico, na bicicleta, ou o exercício você faz pesado 30 segundos, descansa 30 com o peso do corpo. Existem várias estratégias para você fazer HIIT. Mas se você não gostar de nenhum, ou se você quiser, não tiver tempo, faz o HIIT, porque acaba rápido, né? Agora, se você não gostar de intensidade, faz o moderado. Então, o HIIT, muitas vezes a pessoa fica muito ofegante, ela não gosta dessa sensação. Nesse caso, você pode fazer um moderado, que é mais longo, né? Então, você precisa fazer mais tempo, 30, 45 minutos, geralmente. Você faz mais tempo. Obviamente, se você não tem esse tempo, faz o tempo que você tiver. Mas 30 a 45 minutos, você faz mais moderado, então em vez de você dar tiros, pedalar muito rápido, você vai pedalando no ritmo mais constante durante mais tempo. Tem o mesmo efeito, só que um gasta mais tempo, o outro gasta menos tempo. Eu, por exemplo, já passei pela fase do HIIT. Né? Antigamente eu não tinha tempo, eu fazia 10 minutos, 15 minutos de HIIT, finalizava e pronto. Mas hoje eu tenho um pouquinho mais de tempo. Então eu prefiro pegar os 30, 45 minutos, assistir um episódio de uma série ou alguma coisa que eu queira, enquanto eu faço cardio. Porque é moderado, eu consigo fazer isso. Agora imagina, eu tô lá, na velocidade máxima, vou assistir série, eu não consigo. Então, são escolhas, tá? Ver o que se encaixa na sua rotina e encaixa para você. E se você não tiver tempo, faça no tempo que tiver. Foi o que eu falei, né? Então, se você não tem 30, 45 minutos, faz 20, faz 15, faz o que você tem. Porque, eventualmente, fazendo 15, 20 minutos, você vai começar a pegar o hábito de fazer. Pegou o hábito de fazer, transformar 15, 20 minutos em 30 minutos é muito mais fácil do que começar com 30 minutos. Então, começar devagar, pequeno, e ir crescendo ao longo do tempo vai te ajudar muito mais do que você ficar tentando fazer metas absurdas que você não consegue seguir e se frustra por causa disso. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí como que você monta um treino, como que você pensa num planejamento de treino. Espero que você faça algumas atualizações no seu treino pensando nisso, ou comenta com o professor que faz o seu treino, né? E se você quiser que eu monte o seu treino, monte a sua dieta, te ajude nessa jornada aí para você conseguir emagrecer, definir, ou seja lá qual objetivo que você queira, vou deixar o link da consultoria aqui embaixo. Se você bater um papo comigo no WhatsApp, que a gente conversa, você vê como é que funciona. Se fizer sentido para você, a gente fecha e eu te acompanho também. Beleza? Então é isso, turma. Muito obrigado. Já se inscreve no canal e até o próximo vídeo.